Muito bem, pessoal. Sou eu de novo, Jorge. Continuando a nossa série de circuitos eletrônicos, onde eu vou explicar detalhadamente tudo que é necessário para fazer, para que você possa fazer, para que você entenda o que você está fazendo e para que você possa refletir a melhor forma que você quer fazer. Então aqui nós vamos começar com o famoso ladrão de Joule, que é isso aqui, né? É o que mais existe na internet, só é usado para ligar lâmpada de LED. O pessoal fica copiando e só pensa nisso para usar para ligar a lâmpada de LED. No exemplo aqui eu vou mostrar uma lâmpada de LED sendo alimentada por ele, tá? Como eu não tenho, isso aqui é uma fonte de computador. Como eu não tenho pilhas de 3,7 funcionando, tá? Eu vou usar a fonte de computador na saída de 5 volts, de 3,3 volts, para mostrar como é que ela funciona. E depois eu vou ligar na saída de 5 volts, para mostrar como funciona. E eu vou mostrar por que essa lâmpada de LED dura tanto tempo com uma simples pilha, e que a causa de tudo isso são esses capacitores que está aqui no esquema. Então aqui nós temos os capacitores de saída, esses, a carga, o transistor, que é um 13007, o diodo de alta velocidade com uma corrente maior que 2 amperes, que é esse daqui, tá? A bobina. Essa bobina eu fiz com fio de 1,5 m, porque isso já é padrão. O padrão na realidade é 1 m, mas você pode fazer com 1,5 m, 2 metros. Eu já fiz até com 4 metros e funciona, tá? E esse resistor na base do transistor, que é esse resistor aqui de 100 ohms, esse resistor de 100 ohms que está aqui, 2 watts. Vamos agora por etapa. O transistor tem que ser um transistor de alta tensão de VCE, porque a tensão aqui é alta e ele vai explodir se for uma tensão baixa. E tem que ter uma corrente boa. Esse transistor aqui é o 13007, ele é 700 volts, 6 amperes, mais do que o ideal. Essa resistência de base, que as pessoas colocam um resistor padrão de 220 ohms, 2 watts, não é o correto. O correto aqui é botar uma resistência de 100 ohms em série com um potenciômetro. Por que o potenciômetro? Qual é a corrente exata que essa resistência vai dar à base desse transistor na tensão aplicada de 3,7 volts? A tensão baixíssima, uma corrente baixíssima. Será que esse transistor vai funcionar em toda a sua plenitude? Se tivesse um potenciômetro aqui em série, que vai ser colocado no outro projeto. No outro projeto eu vou mostrar as diversas formas de amplificar e melhorar esse transistor, de forma que ele fique incrível. Muito mais do que simplesmente acender uma lâmpada de LED. É ridículo isso. Usar um circuito desse para acender uma lâmpada de LED. Aqui você tem acendendo com a saída de 3,3 volts da fonte. E aqui você tem acendendo com a saída de 5 volts da fonte. Uma boa luminosidade, né? Muito boa. Porém, isso aqui é uma lâmpada de 4 watts, 127 volts.
Eu falei da outra vez que isso aqui é um circuito chupador de correntes. Usando uma pilha de 3,7 volts, dá uma boa luminosidade, não dá? Mas a tensão real que tem na lâmpada não chega a 50 volts. Numa escala de 100, não chega a 50, com uma alimentação de 3,3. Se você botar uma alimentação de 5 volts, a iluminação aumenta, mas a tensão na lâmpada chega a 50 volts. A tensão que tem que chegar aqui é 127. E ela está brilhando bastante. Por que ela tem tanto brilho com baixa tensão? Porque é corrente contínua. Sendo corrente contínua, ela dá tanto brilho com a tensão mais baixa do que a tensão que ela precisa para ter um brilho intenso. Vamos falar por parte agora do nosso circuito. Essa bobina aqui são 2 fios de 1,5 m. Se você não tem um multímetro, você pode fazer assim. Enrolar com 2 fios encapados, com 2 cores, aí você vê o princípio de um no fim do outro. Você pode fazer assim sem problema que vai funcionar. Se você não tiver um multímetro para poder identificar os fios depois, porque se você enrolar, vai ficar assim. Sem um multímetro, você não vai saber qual é o princípio e qual é o fim dele. Por isso o multímetro. Por que se usa essa bobina? Porque é um circuito empírico. Não é um circuito projetado de forma com todos os cálculos necessários para funcionar. Por exemplo, essa autobobina tem 1 metro de fio. Eu estou usando um fio bem grosso, porque nos projetos futuros eu vou mostrar que esse circuito alimenta a bateria, tá? Se ele for usado da forma correta, não só para acender uma lâmpada de LED, você alimenta a bateria com ele, você alimenta um gerador com ele, ele tem infinitas utilidades. Mas vamos voltar ao transformador. Como eu estava falando, tem 1,5 m, 2 pernas de 1,5 m. Por que eu não usei um transformador desse? Eu poderia usar um transformador desse. Qual a diferença? Nenhuma. Aqui eu tenho 12 volts em relação a isso aqui, que é o center tape, não é? Qual a diferença? Eu tenho aqui não sei quantos volts e o center tape. Significa o quê? Dessa perna para cá eu vou ter a mesma tensão e dessa perna para cá eu vou ter a mesma tensão. Porque eu vou ter o mesmo número de fios, o mesmo número de bobinas. É a mesma coisa aqui. Dessa perna para cá eu tenho 12 volts, dessa perna para cá eu tenho 12 volts, dessa perna para cá eu tenho 5 volts, dessa perna para cá eu tenho 5 volts. Então, dessa perna para cá eu tenho a mesma quantidade de voltas que tem dessa perna para cá. Ao invés de usar uma bobina dessa, eu posso usar um transformador desse, que tem o mesmo efeito, com a única diferença que ele é um transformador que foi projetado para funcionar com tensões específicas. Então, se aqui é 12 volts, se você ligar aqui uma pilha de 3,7 volts, a tensão que você vai ter vai ser mais baixa. Porque aqui foi projetado para entrar 12 volts, para sair 12 volts, para entrar 12 volts. A mesma coisa aqui foi projetado para sair 5 volts. Se você colocar aqui uma
pilha de 3,7 volts, a tensão que você vai ter na saída vai ser menor. Mas por que aqui a tensão não é menor ou não é maior? Porque isso aqui é empírico. Eu não tenho nenhum cálculo para isso. Eu simplesmente peguei um ferrite redondo, enrolei 1,5 metro de fios, duas pernas com 1,5 metro, liguei e ela está acendendo uma lâmpada. Mas ela não foi projetada para acender essa lâmpada. O circuito não foi projetado para isso. Eu caracterizei 1,5 metro. Eu podia botar 2 metros, eu podia botar 4 metros, que a lâmpada ia acender. Eu não fiz nenhum cálculo. Ninguém faz nenhum cálculo. Se você fizer um cálculo exato de que a entrada dessa bobina do center tape, que aqui está o center tape, aonde você une as duas bobinas, for de 3,7 volts, se você fizer esse cálculo, calculando o número exato de espiras que vai ter, calculando o diâmetro do toroide, a lateral do toroide, calculando tudo, você vai ter um transformador toroidal. Simplesmente isso. Que é a mesma coisa disso aqui, um transformador de ferrite de fonte de computador. Então você pode utilizar aqui diversas quantidades de voltas, sempre levando em questão a questão da o ferrite. O ferrite amarelo é o pior ferrite que tem em termos de pó de ferro. Então, para que você consiga a indutância que você precisa colocar normalmente muito fio no ferrite amarelo. Se fosse um ferrite preto, que é esse daqui, esse é um ferrite preto, como ele tem muito pó de ferro, para conseguir a mesma impedância, a mesma indutância, você pode enrolar pouco fio. Essa é a única diferença que existe. Seja um ferrite amarelo, um ferrite preto, um ferrite azul, eles diferem na quantidade de pó de ferro. Então é importante saber disso, que você pode escolher um ferrite amarelo, colocar muito fio e ficar ruim. Porque isso se chama reatância indutiva, que causa no final, nos cálculos eletrônicos, a reatância indutiva é somado com a resistência do fio e o quadrado de ambos vai dar a impedância no final. Um cálculo desnecessário. Com cálculo ou sem cálculo, funciona. Acende, ilumina, aqui com 3 volts, ele está dando 40 volts lá no multímetro. É uma lâmpada que tem que acender com 127, está dando 40. E aqui com 5 volts, está dando 50 volts no multímetro. Droga. Está muito brilhando. Está dando 50 volts no multímetro. Mas só que ela tem que acender com 127. Só que o brilho está maravilhoso. Porque é corrente contínua. Essa é a vantagem. Não esquecer que esse diodo tem que ser de alta velocidade. Porque aqui é uma alta frequência. Ele tem que ser um diodo de alta velocidade. Um MUR, um F, tem que ser de alta velocidade. E se você quiser uma carga melhorada, é bom que ele seja com uma corrente maior que 2 amperes. Você vai ter um circuito excelente. A praticidade desse circuito.
é aquela do inversor que eu fiz. Você pode montar isso aqui diferente do inversor, que isso aqui é um circuito PFC, é um gerador constante e contínuo de energia. Enquanto aqui estiver ligado, ele vai gerando energia, vai gerando, vai gerando, vai gerando, vai gerando. Limitado somente pelo valor dos capacitores, pelo valor de tensão dos capacitores. Se você botar aqui o capacitor de 50 volts, ele só vai chegar a 50 volts. Se você colocar aqui um capacitor de 200 volts, ele vai chegar a 200 volts. Se você botar um capacitor aqui de 400 volts, essa tensão vai chegar a 400 volts. Só limitada pela corrente. Porque isso aqui é uma fonte consumidora de corrente. Não faz milagre nenhum. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui com um único circuito, com um único transistor, esse daqui, eu tenho somente 50 volts chegando, mesmo alimentando com 5 volts. Se eu botasse dois transistores 3007, eu teria uma tensão maior na saída, porque eu teria um dreno de corrente mais elevado, muito melhor. O que nós podemos, além de acender lâmpada de LED? Acender lâmpada de LED já é uma coisa muito, muito boa. Imagina você montando isso aqui numa caixinha e colocando na tomada da sua casa. Toda vez que a luz acabar, ela vai entrar. Certo? A partir do momento que você coloque um relé energizado pela energia elétrica, que não está aqui, vai ser projeto futuro. A luz acabou, o relé desliga e liga a bateria que vai alimentar esse circuito e a lâmpada vai ficar acesa. Vai ficar acesa a lâmpada. E quando a luz retornar, o relé energiza, desliga a alimentação do circuito e o circuito desliga. E fica assim eternamente. Se tiver luz, ele está apagado. Quando a luz apagar, ele fica aceso. Com esse nível de consumo que existe, esse circuito, essa lâmpada vai ficar acesa por várias horas. Vamos explicar por que essa lâmpada fica acesa por várias horas. Eu vou energizar o sistema, energizei com 5 volts. Chegou a 50 volts. Ai, droga. A luz está muito forte. Chegou a 50 volts. Desalimentei. Olha lá a tensão. A tensão continua em 40 volts, caindo bem devagar. A lâmpada está apagada. Mas aqui, na carga, ainda está com 35 volts. Sei lá. E está caindo devagar. Está caindo. Imagina se fosse uma bateria. O consumo dessa lâmpada, nesse caso, ele é quase insignificante. Por quê? Essa lâmpada, ela é de 4,7 watts. Olha lá, 4,7 watts. Bem aqui, 4,7 watts. Tá meio embaçado. Olha lá, 4,7 watts de 100 a 240 volts. Segundo a lei de Ohms, a corrente ela é a potência dividida pela tensão. 4,7 dividido por 127, que é a tensão que essa lâmpada precisa para acender, vai dar 30 miliamperes.
esses capacitores possuem mais do que isso. Olha, ainda está carregado os capacitores. Estão com 20 volts ainda. Os capacitores ainda estão carregados. Olha lá, 20 volts, ainda está caindo. Então significa que o consumo dessa lâmpada é insignificante. Se ela com 127 volts precisa de 30 miliamperes e na função de corrente contínua ela está acendendo com um brilho intenso com 5 volts e dando 50 volts aqui no circuito, significa que ela está consumindo menos de 30 miliamperes para funcionar. Então ela fica acesa por várias horas. Você pode fazer uma iluminação de emergência. Isso aqui é tudo material de sucata. Tudo material de sucata. Para sua casa, para o seu camping, para sua pescaria, durante várias horas, com material que você vai no ferro velho e pede uma fonte de alimentação. Esse transistor é o transistor que está na fonte. Esse resistor é o resistor que está na fonte. Esses capacitores estão na fonte. Esse cara daqui tem vários deles na fonte. Não com tanto fio. Esse aqui é um deles. Esse aqui é um que eu tirei de fonte, normal. Não foi enrolado. É só você fazer a mesma coisa. Achar a entrada e a saída. Pronto, você fez uma luz de emergência para o seu camping, para a sua pescaria, para você levar dentro do carro, caso aconteça alguma coisa, como eu morava em Angra dos Reis e por diversas vezes meu carro parou. É uma escuridão total e eu usava lanterna. Eu não usava esse circuito naquela época, foi há muitos anos. Mas com um circuito desse, eu iluminava tudo naquela escuridão. Eu vou apagar aqui a luz. São duas luzes. Não, já deu para ver. É que segurar o telefone, fazer tudo com uma mão é meio complicado. Mas com uma alimentação de 5 volts, olha o brilho que dá. É muito brilho. É muito brilho mesmo. Esse é o esquema. Simples. Existe aos montes na internet. Existe aos montes. Eu estou fazendo mais simples, porque a partir desse esquema eu vou mostrar nos vídeos futuros que esse circuito ele é fantástico. Ele tem possibilidades de utilização inimagináveis. Aqui tem a quantidade de capacitores, a bobina enorme, os diodos, os transistores e o circuito oscilador. Nesse caso aqui, eu não estou usando uma pilha. Esse circuito alimenta essa bateria e aquele bloco de pilhas. Esse circuito aqui. Como é um circuito que eu queria ter total controle da oscilação, eu alimento ele com 12 volts e essa oscilação que é causada por essa realimentação, eu estou fazendo através de um 555. Mas isso é no futuro. Eu também vou falar sobre isso. Esse circuito é fantástico. Ele pode ser reaproveitado para tantas coisas que as pessoas se perdem em montar uma parafernália desse tamanho
Quando não é para acender uma lâmpada de LED, que já tem uma utilização muito prática, é para acender aqueles LEDzinhos. Olha o tamanho da parafernália para ficar acendendo o LEDzinho. Isso é um absurdo, né? Vai fazer o quê? Eu vou mostrar a praticidade desse circuito. O quanto esse circuito ele é fantástico e o quanto esse circuito é prático em muitas coisas. Eu vou mostrar que ele acende lâmpadas fluorescentes. Isso aqui. Esse circuito ali nem faz essa lâmpada piscar. Ele nem liga. Mas existem formas de fazer esse circuito que você acende uma lâmpada incandescente sem usar bateria de 12 volts. Eu vou mostrar tudo isso à medida que eu for fazendo esses vídeos e vai ficar focado nesse circuito. O próximo circuito vai ser o mesmo, aperfeiçoado e aperfeiçoado, até que vocês vejam a praticidade desse circuito para tantas utilidades. E não só acender LED, que eu acho um absurdo. Mas cada pessoa gosta do que faz. Aqui já é uma iluminação de emergência. Já é uma iluminação de emergência que vai te manter uma grande iluminação por várias horas. Muito mais de 5 horas vai ficar acesa. Se você pegar duas pilhas de 3,7 e botar em paralelo, você pode ficar talvez com ela acesa o dia todo, a noite toda. Você vai pescar, você vai ter luz a noite toda, com duas pilhas de 3,7 volts. Esse é o primeiro vídeo. Qualquer pergunta faça. Eu vou melhorar esse mesmo circuito para mostrar todas as possibilidades de uso que ele é capaz de ser usado. Quando eu acabar essa série de ladrão de Joule, chama de ladrão de Joule, não sei porquê, ele é um circuito PFC. Para quem trabalha com energia, com eletrônica, sabe que ele é um circuito PFC. Depois eu vou iniciar uma série de inversores. Inversores com controle digital. Vamos ficando por aí. Eu espero que tenham entendido todos os parâmetros. Espero que tenham entendido o suficiente para que você mesmo possa fazer um circuito tão simples, usando bobinas que você enrola, dá um trabalho enorme, ou usando transformadores de fonte, da forma que eu expliquei. Ou, caso não tenha um multímetro, faça desse jeito e vai funcionar da mesma forma. Boa noite, pessoal. Em breve eu vou fazer um outro vídeo. Muito obrigado. Boa noite.